Então, neste momento, pegue a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 4, no versículo 1. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus, bem fácil de encontrar. Novo Testamento, Mateus, Marcos, já é o segundo, amém? Lucas, depois de João. Então, mas vamos ler no capítulo 4 de Marcos, no versículo 1. O título desta mensagem é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. É muito forte, né? Existem várias doutrinas, mas a doutrina verdadeira é a doutrina de Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 1 está escrito assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Eu vou ler novamente o versículo 2, que está escrito assim: E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? E que ela vai falar poderosamente ao teu coração? Então desocupa as tuas mãos, coloca a Bíblia sobre o assento e aplauda bem forte esta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi lida e vai ser ministrada, mas quem sou eu, meu Deus, para ministrar a tua palavra? Simplesmente um instrumento. Essas pessoas que aqui estão e as que estão ouvindo pela live não querem ouvir palavras humanas, mas querem ouvir a tua voz. Então usa a minha boca com poder e autoridade, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora você toma o teu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui do Evangelho, segundo escreveu Marcos no capítulo 4, versículo 1, a respeito do próprio Senhor Jesus. E nós lemos que o Senhor Jesus, ele estava ali à beira-mar, estava falando à multidão. Mas aí o Senhor Jesus, ele pega um barco e ele se distancia um pouquinho ali da areia. Para quê? Porque hoje eu tenho a facilidade de falar com esse microfone e o som chegar perfeitamente até você. Mas naquela época não tinha microfone. Naquela época era só no gogó, era só na voz. E aqui nós começamos a entender o porquê que o Senhor Jesus Cristo pegou o barco e saiu do meio da multidão. Quem já foi na praia sabe muito bem que as ondas elas fazem barulho. O quebrar das ondas, o barulho do mar, ele tirou um pouquinho ali da sua capacidade de ouvir claramente bem. Ou seja, Jesus estava usando um artifício da natureza a favor dele. Ele se distanciando um pouquinho da areia ali, da areia da água, o próprio vento, a brisa do mar que vinha de lá, pegava a voz dele e chegava com mais clareza nos ouvidos das pessoas. Olha a sabedoria do próprio Senhor Jesus. Que coisa tremenda, usando a própria natureza a favor. E a palavra diz aqui, no versículo 4, algo interessante, ó. No versículo 4, capítulo 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Ou seja, Jesus estava ministrando a palavra, pregando sentado. Hoje seria até, digamos assim, pelo nosso costume, meio estranho o pastor Mário estar sentado aqui no altar e pregando a palavra. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pregava a palavra sentado, né? Sentado no barco tranquilamente e anunciando a palavra. E ele ensinava na doutrina dele, a doutrina de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele começou a anunciar, né, que é chegado a vós o reino de Deus, como está escrito no Evangelho escrito por Mateus capítulo 4, versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo 17, ele vai colocar na tela. Olha só que tem algo interessante ali. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras traduções, é chegado a vós o reino dos céus. Antes mesmo do Senhor Jesus, ele declarar ali que ele nos levaria para o reino dos céus, ele trouxe o reino dos céus até nós. Ou seja, o reino dos céus é chegado a nós, né? Ele declarando a vós. Ou seja, o reino de Deus, ele tem que estar dentro do nosso coração. Os valores do reino de Deus têm que estar dentro do nosso coração, pois essa é a vontade do Senhor, não segundo os costumes deste mundo, mas os valores do reino de Deus
tem que estar dentro do nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo, ele ensinando as pessoas através de parábolas, e muitos não compreendiam o sentido das parábolas. E quando nós pegamos aqui agora no versículo 3 do capítulo 4, de Marcos agora, diz assim, e aconteceu que, capítulo 4 de Marcos, versículo 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ele vai contar agora a parábola do semeador. Estou lendo o capítulo 4, versículo 3 de Marcos. Agora vou para o 4:4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou crescendo, a um produto que vingou crescendo, e um produto que vingou 30, a 60, e outro a 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. Agora, versículo 11. E ele disse-lhes, a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebais esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ou seja, os discípulos, a respeito dessa semeadura que o Senhor fala sobre 4 terrenos distintos, ele está falando ali, olha, a semente, uma parte caiu nos pedregais, né? E por não ter terra, nasceu logo, mas porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou, secou. E agora vamos até o Evangelho de Lucas, porque a explicação que o Lucas dá a respeito dessa parábola é mais esclarecedora do que o próprio Marcos. Lembrando que essa parábola está escrita em Mateus também, em Marcos e lá em Lucas. Mas vamos lá para Lucas agora. Lucas no capítulo 8. O Lucas, ele traz uns detalhes ali mais interessantes. E agora eu peço para você abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 11. E ele dá a explicação da parábola. Ele conta uma parábola, os discípulos não compreendem nada. Agora ele vai trazer a explicação, e é nessa explicação que tem coisas ricas para as nossas vidas. Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Aí vem o esclarecimento. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Ou seja, o que Jesus está dizendo, tem pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, mas logo vem o diabo, o maligno, e arrebata a palavra do coração dela, para que ela, mesmo crendo, ela não se salve. Mas pastor, mas isso pode acontecer? Pode. Sabe como pode acontecer? A pessoa, ela vem na casa de Deus, ela ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas depois, quando ela sai da igreja, ela começa a dar ouvidos, não mais à voz do Senhor Jesus, mas ela começa a entrar em conflito com as coisas que são ensinadas aí fora, com os ensinamentos deste presente século, com os ensinamentos deste mundo. Ou seja, a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou até mesmo Jesus dizendo assim, eu sou o pão da vida. Mas a pessoa, ela quer comer de outro tipo de alimento, que não é esse alimento da palavra de Deus. Ou seja, ela abre uma página da internet ou ela pega uma revista e ela vê algo ali sobre signos. Hoje o teu signo está dizendo para você fazer tal coisa, porque o signo diz que o nome do anjo da guarda que te segue é número tal. Aí ela começa a dar ouvidos àqueles tipos de situações. Agnosticismo, sabe? E tudo isso que é reprovado por Deus. A astrologia é algo que é completamente condenável por Deus. Se tem alguém que tem essa prática de olhar o signo antes de sair,
houve tempo que isso foi mais ainda, digamos, nefasto para a vida das pessoas. E isso passava na TV, isso passava em tantos lugares, mas eu estou dando um exemplo porque as pessoas lá tiram o foco da palavra de Deus e começam a dar ouvido a esse tipo de coisa. Tudo programado, aquilo tudo é a mesma coisa, só repete. Se você for ver daqui a 6 meses ou a uma semana, está a mesma coisa. É a cor amarela, é a cor azul. Aí a pessoa ela coloca até a camisa azul, porque o signo dela está falando que aquela cor vai dar sorte para ela. Ou seja, a tua sorte é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, não aquelas coisas que o mundo está ensinando. Ou seja, a palavra é ensinada, mas aí caiu num terreno de pedregulhos. E a pessoa, ela permitiu que a semente, que é a palavra de Deus, ela morresse na vida dela e está dando ouvidos a outros tipos de ensinos. Ou até mesmo, a palavra é ministrada. Marcos capítulo 16, versículo 15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ela ouviu esta palavra dentro da igreja, ficou feliz da vida. Mas quando ela chega lá fora, eu acho que não é bem assim não. Porque eu já fui batizado mesmo quando eu era nenê. Né? O padre me batizou, então acho que não é bem assim não, eu também sou filho de Deus, eu não preciso ir lá no batismo. Aí ela se esquece que o Senhor Jesus, ele não foi batizado quando era bebê, quando era nenê. O Senhor Jesus, ele foi batizado aproximadamente aos 30 anos. Jesus nasceu debaixo da lei, ao 8º dia foi circuncidado, depois dos 40 dias ele foi apresentado no templo, estava lá o Simeão, que estava esperando essa benevolência, e a profetisa Ana também. E Jesus não foi batizado quando era bebê, mas a pessoa, ela ouviu a palavra da verdade, mas agora ela está dando ouvido o que ela ouviu lá fora, por causa do tradicionalismo, por causa do que a família dos mais velhos contaram para ela. E ela ficou cocheando. Mas espera aí, eu dou ouvido para a minha avó, para a minha mãe, para os mais velhos, ou eu dou ouvido para a palavra de Deus? Ei, você tem que dar ouvido a esta palavra aqui. Ela é quem fortalece a tua vida, não é as tradições que te salvam, quem te salva é Cristo Jesus. Ou seja, tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Não pode deixar a semente cair e a semente germinar e depois morrer. Amém? E agora vamos para a outra parte agora. Lucas 8,13. Vamos para o segundo terreno. Lucas 8,13. E os que estão sobre a pedra estão os que ouvindo E os que estão sobre pedra estão sobre os que, ouvindo a palavra, e receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Ou seja, a pessoa ouvia a palavra de Deus, meu Deus, hoje o Senhor falou comigo na igreja, aquela palavra, ela ardeu o meu coração. Mas aí, chegou a tentação, chegou a hora da provação. E ela se esqueceu da palavra e se desviou dela. Mas Jesus, ele nunca nos enganou. No mundo nós teríamos aflições, ou seja, mesmo passando aflição, mesmo no dia da tentação, é tempo de se voltar para esta palavra que é a verdade. É tempo de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não pode deixar esta semente verdadeira que é a palavra de Deus, ela morrer. Nós temos que estar com os olhos fitos para esta palavra, para a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Aí entra as pessoas que estão lá fora. Você está indo na igreja? Tô. Mas que igreja que é, cara? Que igreja que é? Não, minha igreja é evangélica. Ih, conhece esse daí, ó. Só tem pastor ladrão. Só tem enganador lá, só tem enganador da fé. Eles estão lá interessados, meu irmão, nem na tua salvação, não. Eles estão interessados no teu dinheiro, porque são tudo ladrão, quer comprar carro, quer comprar isso, quer comprar aquilo. Aí a pessoa começa a se sentir até constrangido. Aí daqui a pouco, ela se assenta na roda dos escarnecedores. E sabe que é verdade mesmo? Porque eu vi também uns negócios meio esquisitos. Aí ela não percebeu que ela sentou na roda dos escarnecedores. Salmo 1, Diácono Davi. Aí ela não percebeu que ela está caindo ali, ó. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que está lá fora. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ela nem percebeu, mas ela já está concordando com o erro daquele que não tem compromisso nenhum com a palavra. Já está entrando naquele... E isso é perigoso. E isso acontece porque eu vejo acontecer. Aí a pessoa fica tão constrangida que aí daqui a pouco ele está contando a piada do papagaio, está comparando Jesus com um cachorro e ela dá risadinha e muitas vezes até manda para frente. Não percebeu que sentou na roda dos escarnecedores, ou seja, a palavra que estava ministrada no coração dela, que ela recebeu com alegria, aquela alegria foi momentânea e passou, e agora ela voltou a porca lavada voltando para o esponjador de lama.
Ela se contaminou de novo porque agora ela anda no conselho do ímpio. Mas a pessoa, ela que ouviu a palavra, esquece, não tem mais volta. Sabe o ponto sem retorno? Sabe, o avião tem um ponto sem retorno. Quem não voou ainda, ou quem já voou e não sabe dos detalhes, existe um ponto sem retorno. Qual é o ponto sem retorno? Quando o piloto, ele acelera tudo para tirar a aeronave do chão. No momento em que os pneus saíram do chão, que já chegou na cabeceira da pista, esquece. Vai ter que decolar, ainda que tenha que arremeter e voltar. Mas vai ter que decolar. Você já está num ponto sem retorno. Os ímpios ficaram para trás. Aquelas ideias já ficaram para trás. Agora, o teu destino é rumo ao céu de glória. É rumo a Cristo Jesus. O passado já ficou para trás. Esquece. A boa semente que foi plantada no teu coração, ela tem que germinar, ela tem que dar fruto. Amém? Tem que deixar tudo isso para trás. Esquece. Aqueles que estão falando mal, criticando a igreja, e muitas vezes critica a igreja e a pessoa entra aceitando a crítica. Não, sabe o que você faz? Sai de perto. Sai daquele lugar. Sai de junto da roda dos escarnecedores. Você já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Olha, observa a quem você está emprestando os teus ouvidos. Nem tudo nós devemos ficar ali concordando e ouvindo. Sai fora dessa. Você foi chamado para a glória do Senhor Jesus. Amém? E olha só, vamos agora a outra semente, a terceira. Lucas 8,14. Está escrito assim: e aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Olha que seriedade que o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui no finalzinho. Olha, e não dão fruto com perfeição, ou seja, dá fruto, mas não é um fruto perfeito. E olha outra coisa curiosa que tem aqui, ó. São sufocados com os cuidados e riquezas e deleites dessa vida. O que está acontecendo aí fora, amados? Com a palavra de Deus? Hoje mesmo, eu fiquei ali, eu fiz o culto pela manhã, pela misericórdia do Senhor, e fui lá e falei, vou ver aqui como está as ministrações. Aí eu fui ouvir, eu falei, meu Deus do céu, me fiquei incomodado, não consegui nem ouvir as programações. Nós vamos ter agora o encontro dos empresários. E as pessoas, elas se inculcam com isso. Não, porque eu vou enriquecer. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Olha só no versículo 14. Né? E indo para diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites. Ou seja, a pessoa se inculcou com aquilo, com as coisas que estão acontecendo aí fora. E aí, são tantas as coisas, mas são tantos os caprichos que a pessoa perde o foco. E se aquele que está dentro da igreja sendo ministrado não tomar cuidado, vai perder o foco. Vai tirar o foco da salvação e vai colocar nos bens dessa terra, que é só para esta terra. Olha só que coisa séria que o apóstolo Paulo, ele escreve a Tito. Tito 1:10. Olha só, isso já foi alertado que haveria de acontecer. No fim dos tempos, os amores de muitos se esfriariam. Os próprios ensinadores da palavra iam se corromper. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Ele está dizendo assim, principalmente o judeu, mas principalmente os que estão dentro da igreja. São faladores, vãos e enganadores, que levam o rebanho não para os pastos verdejantes, mas leva as ovelhas para a cobiça. E por causa da cobiça, ela vai perder a salvação. Por causa da cobiça, vai perder a salvação. E você sabe que a prova de que isso acontece dentro da igreja, porque aconteceu na época da igreja primitiva, logo depois da ascensão de Jesus aos céus, acontece dentro da igreja ali com Pedro, com os discípulos que estavam ali. Atos capítulo 1, Atos 5:1. Olha só, dentro da igreja, com pessoas convertidas, batizadas dentro da igreja. Se inculcaram por causa do dinheiro ou dos holofotes para ele. E este homem é Ananias e Safira. Mas vamos ler a história. São pessoas que são salvas, estavam batizadas, estavam dentro da igreja, congregando com a igreja primitiva, na raiz da igreja. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Segura ali um pouquinho. Por que eles fizeram isso?
Porque eles queriam os holofotes sobre a vida deles. Porque existia um homem chamado Barnabé, levita natural de Chipre, que ele vendeu a propriedade dele e ele entregou aos pés dos apóstolos, porque bem no início da igreja primitiva, ninguém passava necessidade nenhuma, porque tudo era em comum entre eles. Tudo era comum para todos. Então, aquela pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, ela tinha prazer em pegar a fazenda dela, pegar os bens dela e entregar nos pés dos apóstolos. Só para você ter uma ideia, era mais ou menos assim. Era como um fazendeiro hoje das regiões de Goiás ou de Minas, onde tem aquelas fazendas gigantescas e caríssimas, com muito valor. Ele pegasse a fazenda inteira, vendesse e trouxesse aos pés dos apóstolos. Aí o que ia acontecer? A comunidade ia saber, olha, o Barnabé, ele vendeu uma propriedade valiosíssima e entregou para ser distribuído no meio da igreja com os necessitados. E ali, a palavra Barnabé, que era um levita que estava junto com os apóstolos, aquele que estava um pouquinho mais distante, como era o caso de Ananias e Safira, pensaram assim, nós precisamos dar um jeito de nós estarmos bem na fita, na presença de todos. Sabe aquela propriedade nossa? Vamos vender. Mas o intuito dela não era de ser generoso como o Barnabé foi. O intuito deles era de ser colocados em evidência, ao dizerem assim, ó, o Pedro falou, tá vendo aquele casal ali? O Ananias e a Safira, no meio da assembleia, olha, são de Deus, hein? Porque eles venderam uma propriedade e trouxeram aqui aos pés e agora tá todo mundo saciado. O intuito dele não era o mesmo de Barnabé. Ele queria era ser enxergado como, digamos assim, ó, como uma pessoa, né, holofote sobre a vida deles. Era isso que eles queriam. Mas olha a seriedade. Vamos agora ao versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por quê? Porque que acontece? Eles venderam a propriedade, quando eles viram o montante, quando eles viram o valor, aí ele chegou, amor, não precisa de tudo isso não. Nós prometemos que nós íamos dar inteira, mas, sabe de uma coisa? Quem vendeu foi eu e você. Quem é que vai saber o valor dessa propriedade? Vamos dar só a metade? Vamos dar só uma parte? Porque nós vamos receber os holofotes do mesmo jeito. Olha o intento maligno do coração deles. Olha a intenção do coração do ofertante. Isso nos leva a refletir quando nós vamos ofertar na casa de Deus. Qual a intenção do coração? É uma troca, é uma barganha? Eu vou fazer isso porque vai vir aquilo? Eu vou fazer isso na obra de Deus porque vai vir aquilo? E ele se esquece que Deus ama aquele que dá com alegria, não com tristeza ou com avareza no coração. Essa é uma situação de avareza. Né? E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ananias, você congrega conosco aqui há tanto tempo, você sabe como é o reino de Deus, por que você foi mentir, Ananias? E agora sabe onde eu entro? João 8,44, que o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade, porque ele vive mentindo desde o início. Quantos são as pessoas que estão dentro da igreja e elas estão adulterando notas fiscais, ela está adulterando situações para ter privilégio, ou até mesmo está dentro da igreja, mas está enganando, usando uma mentirinha, dizendo que é uma mentira branca, não, que é para escapar daquela situação, eu acabo até mentindo. Não, fale a verdade. Porque quando a pessoa ela mente, ainda que seja uma mentirinha pequena que seja, ela se filiou a quem? Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. E ele diz assim, ó, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ou seja, a pessoa que está dentro da igreja tem que ter temor no coração. Esquece. Mentira, se algum dia fez parte, ficou lá no passado. Hoje você é uma pessoa da verdade. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer a vida de Cristo dentro de você, a verdade de Cristo tem que estar em você. Versículo agora 4. Guardando-a, não ficava para ti. Ananias, alguém te pediu a propriedade, Ananias? Porque você deixou Satanás encher o teu coração para que você tivesse em evidência? Para que você permitiu isso? E vendida não estava em teu poder? Se você tivesse vendido, não tivesse prometido nada, era tu, você fazia o que você quisesse. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. E olha a sentença que vem. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, caiu e morreu. Morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aí as pessoas, às vezes,
tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, ela diz assim, olha, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais severo. Porque lá em Isaías, no capítulo 45, diz que num só dia, um anjo só de Deus, ele matou 185 mil soldados. Olha que seriedade, quantas lágrimas em lares não aconteceu para 185 mil ter morrido só num dia. Mas agora nós estamos no tempo da graça, nada disso mais acontece. Era já na época da graça. Um que estava dentro da igreja, convertido dentro da igreja, o que aconteceu com ele por ter mentido ao Espírito Santo? Morreu dentro da igreja. Já era na nova aliança, não na antiga aliança. Não aqueles que dizem que o Deus era mais severo no Antigo Testamento. Já estava na nova aliança. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Por que Deus permitiu isso? Para deixar de exemplo para nós aqui, que quando ouvimos a história de Ananias e Safira, colocar um temor no coração, e esse temor seja de tal maneira que amanhã o temor continue, que uma semana o temor continue, daqui um ano o temor continue, porque você guardou esta palavra. Versículo 6 agora. E levantando-se os moços, cobriram o morto mesmo, hein? E transportando para fora, o sepultaram. Aí agora vem a parte da mulher. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Era comum, ele foi no culto, na pregação, na ministração, no horário, a mulher foi no outro horário. Não sabia de nada que tinha acontecido. Provavelmente estava falando, hoje é o dia da nossa exaltação. Não era essa palavra que ela usava, mas hoje é o dia que a comunidade vai nos ver honrado pelos discípulos, honrado pelos apóstolos. Aí ela entra daquele jeitão lá. Mas o Espírito Santo, Deus sabendo todas as coisas, né? Aí, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Acontecido com quem? Com Ananias. Versículo 8 agora. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse, sim, foi por esse valor mesmo que o Ananias, meu marido, falou. Muito feliz, achando que ia ser honrada, né? Aí vai para o versículo 10 agora. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti, na cara dela, dentro da igreja. Imagine se isso é hoje. As pessoas iam ficar escandalizadas se isso acontecesse nas igrejas de hoje. Olha, o teu marido morreu porque mentiu, você também vai morrer na cara, na face da mulher. E olha o que acontece com a mulher. E logo caiu aos seus pés, caiu nos pés de Pedro. A mulher caiu dura, esticada, expirou nos pés de Pedro. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta. E levando-a para fora, a sepultaram junto ao seu marido. O casal morreu dentro da igreja, já depois de ter ouvido a palavra de Deus, digamos, de ter se batizado, de estar junto com a comunidade, pronta para ir para o céu, mas jogou tudo a perder. Mentiu ao Espírito Santo. Se filiou a quem? Lá do João 8,44. Olha só o perigo da mentira. Ela se filiou ao diabo. Então hoje, onde está Ananias e Safira? Se filiou a Satanás. Perdeu a bênção. Perdeu a salvação por causa da mentira. Olha que coisa muito forte e severa para as nossas vidas. Mas você que está aqui, você está ouvindo essa palavra, e esta palavra está gravada no teu coração. Vai dar anos e você vai se lembrar dessa ministração. Vai dar tempos e mais tempos e você vai se lembrar da voz que saiu não do homem, mas do Espírito Santo, dando um alerta para a tua vida, porque ele não te destinou para a perdição, mas ele te destinou para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos agora, Lucas 8,15. O quarto fruto. E aqui caiu em boa terra, essa terra é o teu coração, eu profetizo em nome de Jesus. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Tá difícil? Vai louvar o Senhor. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Ou, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir ou se fechar, continua sendo Deus. Amados, é duro a gente ouvir algumas coisas. Eu ouvi essa semana algo que foi chocante. Sabe, uma pessoa, ela contraiu a Covid-19,
dos conhecidos, né? Não da família, mas conhecido. E era uma pessoa que era crente, estava dentro da igreja. Só que já tinha uma certa idade avançada, né? Ela contraiu a Covid, foi entubada, foi hospitalizada, tratou da Covid, mas quando já estava quase para sair, teve um infarto e morreu. Aí, uma outra pessoa diz assim, para querer afrontar o crente: e aí? Cadê o teu Deus? Você não estava contando vitória que o homem estava curado da Covid? Olha aí, ó. O próprio teu Deus tirou ele da terra, criticando a Deus. Deus não tem prazer na morte, é do ímpio. Mas aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, Deus tem prazer sim, porque não existe morte para quem é salvo. Ele dorme aqui e acorda lá na glória. Até nisso a igreja tem que estar vacinada para saber lidar com esse tipo de situação. Porque o Satanás, ele está aí, ó, bramando como um leão, jogando palavras para colocar tristeza no coração daqueles que estão dentro da igreja. Para a pessoa falar assim: é mesmo, né? Como é que pode? Ele estava enfermo de uma enfermidade tão grave, aí ele é curado, e aí ele morre de infarto. Foi para os braços do Pai, porque estava batizado, estava na presença do Senhor, e já tinha até uma idade avançada, está lá na glória. Dor e sofrimento acabou para ele. Sofrimento é para nós que estamos aqui nessa terra, que Jesus nunca nos enganou, que nós vamos sentir dor, nós vamos ficar resfriados, nós vamos passar por dificuldade, mas é Jesus que é o nosso ajudador. Amém? Só para finalizar agora, abra comigo em Apocalipse, no capítulo, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Aleluia! Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Esta igreja aqui, ó, ela é você, somos nós. Amém? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Ei, amados, isso é para dar temor. Não existe nada que nós venhamos a fazer que fique em oculto. Sabe a tua vida? É como um livro aberto que o Senhor lê ele a todo momento. Ele tem acesso à tua vida inteira. Não existe ponto obscuro que ele não possa ver. Olha, eis que eu sei as tuas obras, conhece todas as nossas obras, sabe quem somos nós, sabe qual a sinceridade do nosso coração, o nosso procedimento de vida, ele conhece todo, tanto que a cada dia ele quer nos aperfeiçoar, ele quer mudar as nossas vidas. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha, que coisa forte, que coisa tremenda. Ele está dizendo que colocou uma porta aberta diante de você, que está esperando nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Este é o teu Deus, é o nosso Deus. E ninguém pode fechar a porta que ele abre. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Sabe, isso aqui somos nós também. Muitas vezes a nossa força acabou. Muitas vezes nem força para orar nós temos. Mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a certeza que nós temos. Quando a fragilidade, a fraqueza vem, o Espírito Santo intercede por você, por mim, por nós. Amém? Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. É interessante, né? Quem é mentiroso participa de qual igreja? A igreja de Satanás. Olha a seriedade. A sinagoga de Satanás, digamos assim, aquele que mente participa da igreja, não do corpo de Cristo. Participa da igreja de Satanás. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Você é amado, você é amada pelo Senhor Jesus. Aleluia. Como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Jesus está dizendo assim, sabe o momento de tentação, o momento da tua fraqueza? Eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele nunca mentiu. Eis que estou convosco. Ele diz que não é que estarei, eis que estou. É hoje mesmo que o Senhor está com você, até a consumação dos séculos. Né? A tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tudo aquilo, aquela coroa que o Ananias e Safira já tinham ganhado, eles jogaram tudo por terra por causa da mentira. Perderam a coroa da vida, perderam a salvação eterna. Ao que vencer eu farei como coluna do templo do meu Deus. Estou no versículo 12. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele
o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta palavra, amado, tem que ficar gravado no teu coração. Nós não sabemos como que vai ser o nosso procedimento de vida daqui a 5 anos se o Senhor Jesus não voltar. Quem sabe você vai ser uma das pessoas que, por conta do teu trabalho, o Senhor te leve até para fora do país. Te leve para a Europa, te leve para os Estados Unidos, ou te tire aqui, digamos, de São Paulo, onde você congrega aqui. Mas você nunca pode esquecer que a palavra que você já aprendeu até hoje não pode mais permitir que você chegue numa igreja e pegue uma rosa ungida e leve para a tua casa. Não pode permitir que você chegue numa igreja e ali se dizendo profeta de Deus, te dê um sal para colocar sabor no teu casamento, porque ou chegou uma frieza e aquele sal vai te dar sabor, porque você está sendo vacinado hoje, já vem sendo vacinado há muito tempo. Isso não pode acontecer na tua vida, de chegar num lugar, de você ser convidado para uma igreja, e ali tem um vale do sal, onde você vai passar, que é para os maus fluidos e maus encostos caírem por terra, e aí você está lá dentro, você vê pessoas estribuchando ali no chão, e pessoas caindo endemoniadas, e fala assim, não, mas Deus está aqui, se Deus não estivesse aqui, não estaria acontecendo isso. Você não pode esquecer que o inimigo, ele se transfigura até como anjo de luz, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Não é porque está acontecendo que você vai acreditar, você tem que se firmar nesta palavra aqui, porque o terreno do teu coração, ele é fértil, e esta palavra, ela vai produzir frutos a 100 por 1. Todos os dias da tua vida, você nunca vai se esquecer de quem é Jesus, de quem é você para Ele. Você é amado, amada pelo Senhor Jesus. Você não pode mais ser enganada, não há tempo mais, ainda que por uma questão de trabalho, ou até mesmo de uma viagem, você não pode ser mais iludido com os rudimentos deste mundo, porque esta palavra é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e aptas para discernir os pensamentos e sentimentos do coração. O teu coração é do Senhor. Se coloque de pé e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Se você ouviu esta palavra e você diz, meu Deus, que palavra forte, esta é a verdade da palavra, não tem maquiagem, é a palavra do vivo e verdadeiro Deus, e o teu coração está ardendo, porque o próprio Espírito Santo colocou isso no teu coração. Se você está aqui e você nunca entregou a tua vida para Jesus, ou seja, você nunca confessou a Ele como o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, tanto você que está aqui, como você que nos ouve, nos assiste pela live, esse é o momento de você levantar a tua mão e dizer assim, eu entrego a minha vida, o meu caminho ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor lá em João 1,12 diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, veio para o judeu, veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, filho de Deus é aquele que entrega, que confessa a Jesus como o Salvador dele. Tem alguém aqui nesta noite que nunca confessou a Jesus como o teu único Salvador? Não, tem alguém na live que você nunca confessou a Jesus como teu único, suficiente e exclusivo e eterno Salvador? Se tem alguém, eu vou orar pela tua vida e o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida para nunca mais apagar. A única coisa que você tem que fazer é perseverar firme até o fim. Você que está aqui nesta noite, ouvir esta palavra, e você já até entregou a vida para Jesus, você já até se batizou, mas você diz assim, pastor Mário, hoje eu preciso de uma oração de fortalecimento. Porque a luta veio, o cansaço veio, e eu estou precisando de uma oração de fortalecimento. Então, nesta noite, eu chamo você, eu te convido, vem até aqui à frente, se você está nessa situação, que nós, a igreja, vamos orar, e você vai sair daqui fortalecido na força e no poder do Senhor. Pode vir, vem em nome de Jesus. Essas coisas podem acontecer, porque este mundo, acontece tantas coisas que pode trazer tristeza, desânimo no coração das pessoas. Amém? Então, fecha os teus olhos e vamos orar. Ore assim comigo, você que está na live entregando a vida para Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor e peço perdão por todos os pecados que eu cometi. Senhor, eu era
uma pessoa que não tinha conhecimento da tua palavra. Mas hoje, mediante esta ministração, eu reconheço a Ti como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, esta pessoa que está confessando a Ti como Salvador, escreva o nome dela agora no livro da vida para que nunca mais se apague. Meu Deus, esta pessoa que nesta noite está aqui pedindo oração para ser fortalecido na força do Teu poder. Estou eu aqui, está a igreja reunida agora, orando pela vida deste homem agora, pedindo, meu Deus, que o Senhor toque com o Teu poder e com a unção do Teu Espírito Santo. Ponha por terra todo o desânimo, ponha por terra todo o cansaço, fortaleça a vida dele, meu Pai, para que ele saia daqui nesta noite sabendo que o Senhor visitou a vida dele com o Teu poder e com a unção do Teu Espírito Santo. Coloca alegria no coração dele, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Receba em nome de Jesus o fortalecimento vindo da parte de Deus. Volte para o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus.